Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Já peço a vocês, inscrevam neste canal, ative o sino de notificação, curte, compartilha também para mais pessoas, para que não sejam enganados por esses falsos líderes, falsos doutores, né, falsos profetas, né? Que hoje o que tem de profeta, o que tem de líder religioso, meu pai amado, nem com Cristo na época, nem com o Messias na época, não estipulou esse tanto de gente. Agora está, né, expandindo nesses tempos de hoje, né? Então, nós estamos aqui na carta de 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 9, onde eles usam esse versículo, né, para defender o dízimo, né? E falar que, olha, na nova aliança o dízimo existe sim, olha aqui. E é isso que a gente vai falar, né? Porque eles apenas lê isso daqui, né? E não lê todo o contexto, e é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então, não deixe de curtir, tá? Não deixe de compartilhar para mais pessoas, para que as pessoas se despertem desse sistema religioso, né? Como diz o Messias, como diz o apóstolo Paulo, sai dela, povo meu. Então, aqui diz o seguinte: pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com os bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele diz? Sim. Cadê? Sim. Cadê, rapaz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. E aqui eles pegam esse versículo aqui agora e falam, pronto, aqui agora é o versículo para a gente, nós pastores, temos, nós podemos sim, pegar do dízimo e da oferta, né? Sendo que aqui hora nenhuma fala que é do dízimo e da oferta, né? Hora nenhuma que ele fala que vocês vão entender. Vocês vão entender, mas eles usam esse versículo e outros versículos, né? Onde a Bíblia fala aquele que dá e dá com alegria. E aí eles isolam isso também, né? Mas onde eles pregam mais no Novo Testamento, né? A Nova Aliança, eles entram aqui em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9. Agora vamos ler a partir do versículo 1. Preste bastante atenção. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi o Messias, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente a sou para vocês. Lembrando, a Bíblia fala que quando Paulo ele foi visitar outras cidades, né? E certamente ele, assim como outros que estavam com ele, não tinham condição de ter nada. Eles iam, e se vocês olharem no mapa, eu acho que até a Bíblia de vocês tem o mapa, vocês vão ver a distância que era as cidades, e eles percorriam a pé. E lá fala que eles iam com a roupa do corpo mesmo, entendeu? Não acham que eles levavam mala, guarda-roupa, né? Eu acho que nem na época tinha guarda-roupa, né? Mas eles não acham que eles saíam levando isso tudo, não. Eles iam com o que eles tinham mesmo ali no corpo. Então, as pessoas, as igrejas, né? As pessoas que estavam nesses outros lugares, Filipenses, lá em Corintos e outras cidades ali distantes, os irmãos que ali estavam, eles preparavam, eles organizavam tudo para a chegada de Paulo mais alguns irmãos. Então o que eles faziam? Alguns vendiam suas terras quando tinham casas, o que tinham de materiais, eles vendiam, eles venderam e eles esperavam, preparavam tudo, comida, alimento, vestimenta, tudo, para quando Paulo chegasse com os irmãos, a Bíblia fala que eles pegaram, que eles arrecadaram, que eles conseguiram juntar e colocou aos pés dos apóstolos.
E aí eles usam um versículo falando, tá vendo aí, ó, deu aos apóstolos. Só que o versículo seguinte mostra que que os apóstolos fizeram. Por eles estar na frente daquele trabalho, eles recebiam e partiam de modo igual para todos, principalmente para quem precisava, né? Então eles repartiam para todos. Eles não pegavam para si, não é? E isso acontece hoje, né? Pedem o dízimos, as ofertas e põem como seu salário, porque o trabalhador é digno do seu salário. E eles ainda incluem essa. O obreiro é digno do seu salário, põe como hierarquia, sendo que o obreiro é trabalhador da obra, né? É um trabalhador. Então eles colocam que ele é digno daquele pronto e é para ele. Sendo que Paulo, quando foi até os irmãos, eles colocaram tudo que eles conseguiram arrecadar aos pés dos apóstolos e eles fizeram a divisão de igual para todos. Todos receberam de igual. Porque eles necessitavam, eles precisavam. Então aqui não é diferente. Então Paulo diz, ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não tem o direito de participar dessa divisão de vocês? Ele está falando dos apóstolos, né? No caso ele, que é um apóstolo, né? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos, os irmãos no Senhor e Pedro? Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Entendeu a passagem? Será que eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Como eu vivo na obra pregando o evangelho, ensinando a vocês, irmãos? Será que eu e Barnabé, nós temos o direito de participar dessa repartição? Dessa parte? Nós podemos participar do que vocês fazem? Quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. Olha isso. Que é o que os humanos, que o sistema religioso coloca. Eles veem isso meramente humano. Eles colocam isso como um ponto de vista humano. O que é? O irmão trabalha, eu vivo da obra, né? Prego qualquer asneira, qualquer coisa que o irmão queira ouvir, e ainda pego 10% dele todo mês, de cada irmão. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com o boi que Deus está preocupado, com o Criador está preocupado? Não é certamente por causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Participar da colheita. Tá entendendo? Eles devem participar. E era isso que Paulo queria dizer. Era isso que Paulo estava dizendo. Não tem nada a ver com dízimo 10% ou oferta, não tem nada a ver. E Paulo continua dizendo, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais comermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais? Olha isso, está bem explicado. Paulo diz, outros participam. Será que nós não temos um direito a mais porque nós vivemos disso? Nós vivemos do evangelho. Nós vivemos o evangelho.
E nós não temos serviço, nós não temos trabalhos. Será que nós temos o direito de participar desse sustento? Porque vocês sustentam outras pessoas, né? Outros têm o direito. Pessoas que não precisam, ou pessoas que não têm condição, órfãos, viúvas, os necessitados. Então o que eles faziam? Eles vendiam tudo, eles vendiam o que tinha e eles repartiam de igual modo para que ninguém faltava ali de alimento, sustento, moradia, nada. Entendeu? Era isso que acontecia. Então Paulo diz, não temos nós ainda mais esse direito, mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho do nosso Messias, de Cristo. Ele disse, nós não fazemos isso para que não coloque nenhum obstáculo no evangelho. Paulo já pensava até no evangelho para não escandalizar o evangelho. E muitos ainda usam esse versículo, suportamos todos para colocar em algo, né, para não escandalizar o evangelho. Em algumas versões, eu acho que na Ferreira de Almeida, não. Aqui não fala. Algumas versões dessas aí na Bíblia, né, essas Bíblias físicas, fala para não escandalizar o evangelho. E aí usam esse versículo, escandalizar o evangelho, e fala que o irmão ou a irmã cortou um cabelo, né? Ou o irmão usou um short. Olha, ó, tá escandalizando o evangelho. O que tem a ver, cara? Não tem nada a ver isso. E aí Paulo continua dizendo, no entanto, nós não temos usado esse direito, pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o evangelho do Pai, do Messias, né, de Cristo. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo é do templo que recebe os seus alimentos. Lembramos, né, da passagem, né, lá quando os levitas eles cuidavam do templo, né, onde era levado o dízimo. Aqui agora estamos falando de dízimo, né? E como eles eram responsáveis pelo templo, eles participavam dos alimentos. Eles comiam daqueles alimentos. Porque eles eram responsáveis eles não tinham terra para plantar. E muito menos colher. Mas como era uma promessa que havia tido, né? Vocês sabem da história. E como era uma promessa, e eles foram os encabeçados, né, a tomar conta do templo, enquanto as 11 tribos de Israel tinham terras e plantavam, colhiam e repartiam, eles eram responsáveis por pegar esses alimentos e repartirem com órfãos, viúvas, necessitados. E aí é onde deu aquela questão de Malaquias 3, onde o Criador falou que eles estavam roubando. Porque eles não estavam dividindo. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificadas ali. Assim o Senhor mandou também aqueles que anunciam o evangelho vivam do trabalho de anunciar o evangelho. Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o evangelho vivam do trabalho de anunciar o evangelho. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos. Nem estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo. Eu preferiria morrer a fazer isso. E ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho do Pai que me deu para fazer. E aí?
Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do evangelho. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todo a fim de ganhar para Cristo, o Messias, o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu a fim de ganhá-los para ganhar dinheiro? Não. Ganhar o quê? Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei para ganhar o dinheiro. Opa, peraí, não. Os judeus. Será que aqui está falando de dízimo e oferta? Eu te pergunto, será que aqui está falando de dízimos e ofertas? Ah, que lá no livro lá na velha aliança, lá Abraão deu dízimo. É, mas também lá no livro de Hebreus fala sobre esse dízimo de Abraão. As pessoas têm que parar de aceitar muito o que ouve e começar a buscar. Será que isso é verdade? Ah, lá tá falando que tem que dar dízimo. Será que tem que dar mesmo? Ah, porque meu pastor disse. Era assim que o Messias dizia também para os fariseus, que eles não queriam entrar no reino e não deixavam quem quer entrar. Eram cegos guiando cegos. E as pessoas hoje estão do mesmo jeito, estão cegas. Tive diversas discussões esses dias sobre a palavra. E por mais que eu explicava, as pessoas, mas eu acho que é assim, porque lá ensinou assim, será que não? Aí você fala, mas aonde que está na Bíblia? A pessoa não sabe. Como você defende uma exegese, que isso é uma exegese, ou um exegegue, isso é achismo. Defender sem comprovar na Bíblia. Ah, porque o pastor disse no versículo isolado lá, ó. Já leu todo o contexto para saber se é aquilo ali mesmo? Ah, não, mas foi meu pastor que disse. Esquecendo que o Messias falou em João 10, né? Esses que vieram antes de mim, ele seria o último, são ladrões e assaltantes. E aí, qual que é a intenção do ladrão e do assaltante? Então, por mais que você vê um terno e uma gravata, tome cuidado. Tome cuidado. Ele não está preocupado com a alma. João 10 fala. O pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. O Messias disse, ele é o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Esses não. Esses são ladrões e assaltantes. O ladrão vem ensinando para roubar, matar e destruir. Tá falando de quem? Do diabo? Do inimigo? Não tem nada a ver. Aí as pessoas preferem acreditar numa pessoa que se diz fazer uma teologia a qual o estudo de teologia já foi manipulado para que eles creem nisso, nesses versículos isolados, do que ela mesma pegar, ler, pedir discernimento, ver todo o contexto e ver o que a Bíblia diz. Ah, não, mas fulano lá ele estudou. Fulano lá fez teologia. E Paulo fez? Tiago fez? Então, quando ele diz que não amarre a boca do boi, para que estivesse pisando
quando o boi estivesse pisando no trigo, por causa de Deus ter interessado nos... Por acaso Deus está interessado nos bois, ou não foi o direito dele, né? A nosso direito que ele está dizendo isso. Paulo disse que ele tinha o direito de participar dessa partição, dessa repartição de alimentos. Eles também tinham o mesmo direito. Porém, Paulo não fazia isso para não escandalizar o evangelho, para não atrapalhar o evangelho. Não é assim que diz? Pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o evangelho de Cristo. Então tome muito cuidado com o que vocês ouvem no lugar que vocês vão. Ah, eu gosto de ir lá porque assim, eu me sinto bem. A Bíblia fala que aonde há mentira, o Espírito do Criador não habita. E se o Espírito do Criador não habita, por que você vai lá? Você vai buscar quem? Casa de Deus? Deus não habita em tempo feito com mãos humanas. Vai buscar quem? Aonde a mentira, o Espírito do Criador não habita. Vai lá pra quê? Porque tá se sentindo bem, porque houve um louvor que fala da sua vida. Quem te viu passar na prova. E não sei o que Deus vai te exaltar. Não é só agradecendo o homem. Os hinos não é nem pra louvar ao Pai, sim ao homem. Ele é direcionado ao homem, dos problemas do homem, das decepções, das frustrações. Que Deus vai pegar você na mão e vai fazer você pisar na cabeça da serpente e mais não sei o que. E que você vai pegar os seus inimigos, o seu vizinho vai ver você lá em cima no alto e vai te aplaudir. Isso é evangelho. Então as pessoas, elas são atraídas por aquilo que elas gostam de ouvir. No caso desses hinos. E aí você vai lá, você vai ouvir. Obviamente, em situação que às vezes, como diz, as pessoas só buscam a igreja quando está passando por algum problema, né? Isso que eles falam. Então você vai lá quebrantado, vamos dizer assim, né? Buscar uma resposta, enganado pelo sistema já, achando que lá é o lugar de buscar. E aí você vai ouvir uma letra de um hino, né? E vai achar que Deus está falando na letra com você. E aí você se sente bem porque você... me senti bem, eu me emocionei lá, chorei. Nossa, depois me deu um alívio. Chora em casa. Chora em casa. Chorar faz bem, né? Chorar descarrega. Já percebeu? Descarrega. Quando você chora, depois você dá aquele... Sabe aquele... Parece que o último suspiro ali, parece que descarregou. Parece que você não tá nem tanto preocupado com aquilo. Talvez você tava preocupado. Então as pessoas estão muito enganadas com o que, né, estão ouvindo por aí, nesses falsos templos. Porque a casa e o templo do Espírito do Criador somos nós. Nós somos a verdadeira casa. O Pai, lá no livro de 1 Reis, Davi queria construir uma casa. Vocês sabem. Só que o pai não permitiu. Natã, por ser profeta, ele disse o quê? Deus é contigo, pode ir. E o Criador não mandou que fosse. Não mandou. O Criador não falou nada. A Bíblia fala que na mesma noite, no mesmo dia, uma coisa assim, lá fala que o pai falou, ó, eu não mandei você dizer nada, Davi. E olha que era profeta. Era profeta. Volta lá. E diz assim, diz o Senhor. Davi, fui eu que tirei por detrás das ovelhas, né? Por trás da... por acaso eu mandei alguém, quando eu estava subindo do Egito, né? Mandei para que alguém construísse uma casa para minha eterna morada. Por acaso eu pedi para que alguém construísse. Não sou eu dono disso tudo. Sou eu que vos faço casa, Davi. E aí ele faz a promessa que do descendente de Davi construir uma casa para a eterna morada dele.
Muitos achando que era Salomão, sabendo que lá em Atos 2, 29, 30 e 31, fala que pela promessa feita ao patriarca Davi, que quando ele estivesse morto, e seu sepulcro está entre vós até o dia de hoje, antevendo a ressurreição de Cristo. Essa era a verdadeira casa edificada. Era a ressurreição. E Cristo disse, ó, eu vou derribar esse templo e reconstruir em 3 dias. Os fariseus falam, mas como pode? A gente demorou 40 e tantos anos, 43, 44, não lembro, para construir esse templo aí. Você vai reconstruir em 3 dias. E ele se referia do próprio corpo. Então as pessoas estão muito enganadas com o que houve no sistema religioso. E assim como Paulo diz, eu digo a mesma coisa. Sai dela, povo meu. Juntamente com seus vitupérios, suas zombarias. A partir do momento que você vê qualquer tipo de doutrina religiosa, teológica, mundana do homem, pega aquele versículo. Faz a boa, pega o versículo. Lê o contexto. Lê a história. Vê de que está se referindo aquele versículo e você vai chegar na conclusão do qual motivo o autor, seja Paulo, seja Pedro, seja Tiago, Silas, seja quem for, seja o próprio Messias, chegou naquilo para falar aquilo. Você vai chegar numa conclusão. Então não venha pegar esse versículo de desatar boi, não sei de quê, que tem o direito, né? Porque o nosso respeito, é claro que isso está escrito em nosso favor, tanto as pessoas que plantam como os que colhem, fazem o trabalho na esperança de receber a sua parte da colheita. Então Paulo quis mostrar que tantos aqueles que participavam perante eles mesmos, os irmãos ali, na hora de distribuir, na hora de repartir, eles também tinham esse direito. Eles tinham o direito de participar. Porém, Paulo disse, eu não vou fazer isso para não escandalizar o evangelho de Cristo. Fica com essa palavra, se inscreva neste canal, compartilhe, graça e paz. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto.